Flamengo. Patrocínio Brahma. Salve, salve galera, salve, salve nação rubro-negra, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast UOL Flamengo. Você ouve todas as terças-feiras aqui no UOL e nas principais plataformas de podcast. Hoje, para falar sobre o Flamengo, eu estou aqui mais uma vez, como sempre, com o nosso repórter e setorista Léo Burlá, que está lá em Brasília acompanhando o Flamengo, aliás. Fala, Léo, tudo bem? Fala, Pedro, tudo bem? Hoje cenário diferente, sai a parede da minha casa, entra o Mané Garrincha. É isso aí, e o nosso ouvinte, infelizmente, não pode ver nem a parede da casa do Léo, nem o Mané Garrincha. Para falar sobre o Flamengo, eu estou aqui também com outro convidado, nosso repórter Igor Siqueira. Fala, Igor, seja bem-vindo, tudo bem? Oi, Pedro, oi, Léo, e o pessoal que está acompanhando aqui o podcast. Prazer estar aqui. Estou estreando, com vocês aqui no podcast Flamengo. Prazer estar aqui para falar um pouco sobre futebol, o nosso tema favorito. É isso aí. Bom, Léo, a gente passou aí as últimas semanas aqui no podcast num clima não tão bom, falando sobre a pressão em cima do Rogério Ceni, sobre questionamentos ao desempenho do Flamengo. E essa semana a gente vem numa pegada diferente, que é a pegada do empolgou, né? O Flamengo goleou, 3 gols do Gabigol, já tem gente exaltando aí um possível impacto do Renato, mesmo nesse curto período de trabalho, falando que o Flamengo voltou a jogar como há muito tempo não jogava. Eu queria aí sua análise desse jogo, saber sua percepção, se você acha que já dá para ver alguma coisa do Renato, se você acha que essa goleada foi impulsionada muito pela estreia do Gabigol no Brasileiro, você acha que precisa conter os ânimos? Mas assim, a gente que já tem feito o podcast com uma frequência já bem razoável, a gente é até recorrente, né? O Flamengo vive muito nesse modo do empolgou, né? É muito cíclico, né? Quando a euforia bate no Flamengo, ela vai no teto, e quando a depressão bate, também ela vai no teto. Assim, a gente, né? Todos nós, inclusive repórteres, mas torcedor especialmente, ficou muito assustado com a atuação do Flamengo na Argentina, né? E o pessoal está tão mal acostumado que ganhou, né? Só que o futebol foi tão ruim, o sarrafo está tão alto que gerou uma enxurrada de crítica, né? Só que aí bastaram 3 dias mais e o Flamengo fez uma atuação de cinema contra o Bahia. Tomou conhecimento do Bahia, atropelou, podia ter sido 8, não teria sido nenhum exagero. E sim, o Gabigol traz um componente de ânimo diferente, Pedro. É curioso, sabe? O Gabigol, a relação dele a simbiose dele com o Flamengo é muito forte, sabe? Muito forte, ele se sente muito à vontade, ele gosta muito de jogar no Flamengo e os jogadores adoram tê-lo do lado, óbvio. E eu acho que a volta dele ajuda a explicar muito esse ânimo renovado, vamos dizer assim. E o Renato chegou do jeitão Renato. Ali, conversa, pé do ouvido, sem inventar muito, sem querer fazer grandes alterações em tão pouco tempo. E o Flamengo está aqui já em Brasília, né? O jogo amanhã, quarta-feira, clima levíssimo. Ô Igor, em cima disso que o Léo falou, né? Que é uma grande verdade, né? O Renato chegou e o Flamengo fez aquele jogo que foi um jogo truncado, um jogo difícil contra o Defensa e Justiça. Você já vê a gente na rede social falando, nossa, o Renato conseguiu desmontar o Flamengo com o jogo. E aí passam uns dias, teve uma atuação excelente, de fato, o time do Bahia, inclusive um time perigoso, um time bem treinado, uma goleada e nossa, o Flamengo voltou a jogar como não jogava desde os tempos de Jorge Jesus. Existe um exagero aí muito grande, né? Uma montanha-russa meio maluca, eu acho até que faz um pouco de mal ao próprio ambiente, né, do Flamengo. Essa oscilação, essa pressão, esses
julgamentos um pouco definitivos. Mas é um pouco isso que o Léo falou, né? A torcida do Flamengo, a gente acompanha o ambiente Rio de Janeiro, né? Flamengo e tal, é uma rapidez muito grande. Você passa do momento que a galera diz, vamos ser rebaixados, vamos perder tudo, e no jogo seguinte a gente está rumo a Tóquio, né? Numa referência à capital que tantos anos recebeu o Mundial de Clubes. Então ficava nessa alternância, né? Ou a gente vai ser rebaixado, ou a gente vai para Tóquio, vai ganhar o Mundial, vamos ganhar tudo. Mas eu acho que eu entendo um pouco essa aflição, principalmente que a gente tem como nas redes sociais como temperatura, né? Porque a torcida ficou meio escaldada, ficou meio temerosa de reviver a situação que o Domenech Torrent causou aqui no Flamengo no seu começo de trabalho, né? Foi uma guinada, uma mudança muito abrupta de Jorge Jesus para o Dome, uma passagem traumática, vamos dizer assim, em todos os sentidos, técnicos, táticos, principalmente psicológicos, e no sentido da afeição que a torcida tinha pelo Jesus. E o Domi veio mexendo um monte de peça, trocando tudo, mexe em esquema, troca posicionamento de jogador. E com o Rogério Ceni, embora a fase não tenha sido das melhores, né, nos últimos tempos, né, uma instabilidade muito grande, também causada pela ausência de jogadores importantes, como o Léo falou, é o caso do Gabigol, que estava sem Everton Ribeiro, Arrascaeta, etc. Mas ver o Flamengo no jogo inicial com o Renato, com um DNA tão diferente do que apresentava, ainda que nessa fase, vamos dizer assim, de desempenho intermediário, que foi com o Rogério Ceni, assustou muita gente. Então o pessoal já pensou, meu Deus, de novo, vai vir um técnico que vai chegar, vai mudar tudo, vai tirar o DNA do Flamengo, desse time maravilhoso, que está cheio de astros e tal. Mas aí a percepção, a chave já vira de imediato no jogo seguinte, porque realmente a atuação do Bahia é tudo que a torcida espera, tudo que a torcida quer ver desse Flamengo. Um time que pressiona o seu adversário lá em cima, um time arrasador que faz 1, 2, 3, não para e vai buscando gols em sequência. Então, esse contexto todo que fez parte dessa análise, vamos dizer assim, da última semana do cotidiano do Flamengo. Agora, essa megalomania, né, de torcida do Flamengo achar que ou vai para a vala ou vai para as cabeças para o Mundial de Clubes, isso aí mais Flamengo é impossível. Então é uma coisa que a gente precisa lidar, e acho que essa racionalidade da análise do Flamengo é difícil também estabelecer, difícil trazer essa cultura para a maioria da torcida, porque realmente é inerente ao ato de torcer para o Flamengo, ao ato de acompanhar o time, você ir do 8 ao 80, assim, um espaço muito curto de tempo, e essa empolgação. E o grande X da questão assim, é conseguir manter a empolgação, que isso vai também propulsionar o time ao longo da campanha de recuperação que precisa ser feita no Brasileirão. E, Léo, em cima um pouco disso que o Igor falou, essa oscilação, né, inclusive da parte tática de um treinador para o outro. Você acha que já dá para ter uma ideia do que o Renato pode, do ponto de vista tático, se o torcedor deve esperar aí alguma mudança mais fundamental, ou uma continuidade em relação ao que vem sendo feito? Eu não acredito muito. Desculpa te cortar, Pedro. Eu não acredito muito em grandes revoluções, não, tá? Eu acho, inclusive, que assim, sempre que a gente fala do trabalho do Ceni, que eu acho que tem muitos pontos a serem elogiados, a gente lembra das 2 tacadas dele no Brasileiro, né? Que foram o Arão e o Diego. Eu acredito que o Renato, ele já sinalizou, inclusive, contra o Bahia, ele vai voltar com o Arão para sua posição de origem. O Arão dá uma qualidade incrível na saída de bola e na proteção dos zagueiros. E isso resulta também que jogadores como o Gustavo Henrique e o Léo Pereira, melhores protegidos, podem vir a render mais, entendeu? Porque no momento em que o Rogério abre, não vou dizer abrir mão, mas escala um volante como zagueiro, o recado é bem claro, né? Poxa, os que eu tenho aqui não me resolvem, sabe? Já eu acho que o Renato vai dar esse passo atrás. Ele vai dar força para os... Já que eu falei dos zagueiros, vai dar força para os zagueiros que aqui estão, vai devolver o Arão para a posição dele. O Diego hoje, soberano ali, eu acho, não dificilmente perde a vaga. A gente falou muito quando o Gerson saiu. E aí, vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Eu acho que vai ser isso aí. Devolver o Arão para a posição dele e deixar o Diego ali como segundo homem, que, aliás, o Diego com 36 anos, salvo engano, a bola que ele está jogando não é pouca coisa, não. Depois de tanto tempo de futebol,
O Diego a gente associa diretamente ao camisa 10, né? Aquele cara que municia o atacante, que chega na área, enfim, que bate falta. O Diego virou um segundo homem, sabe, primoroso na reta final da carreira, e é um mérito incrível dele também, de ter conseguido dar essa volta, né? Conseguir se adaptar é incrível, é admirável. E o Diego tem todas essas qualidades, não sei se você concorda, Igor, para fazer um pouco do que o Gerson fazia mesmo. Cidade de conduzir a bola, de trazer, de achar um passe diferente, ele tem o drible, ele tem um senso de posicionamento, muita experiência. Eu acho que pode ser aí uma grande sacada do Renato, que nem é tão sacada assim, montar esse meio de campo de fato com o Arão, com o Diego como segundo homem, e aí jogando junto com a Arrascaeta, com os jogadores abertos, com o Ribeiro de um lado, o Bruno Henrique, o Michael do outro. E isso mostra também quanto o contexto ali do mercado do futebol do Flamengo, né, a necessidade de ir ao mercado, de trazer um substituto do Gerson, isso pode acalmar um pouco o afã ou os ânimos da torcida por um clamor aí, por um substituto. O Flamengo tem que contratar alguém, traz o Renato Augusto de qualquer jeito, traz fulano de qualquer jeito, vamos gastar mais dinheiro aí para reforçar, né? Sendo que tem essa alternativa já pronta, já azeitada dentro do elenco, né? Esse contexto todo. Isso mostra duas coisas, não só realmente, como vocês falaram, a capacidade do Diego Ribas de ser um camaleão ali nesse meio campo, né? De se adaptar a qualquer posição, função que dele seja demandada, seja no primeiro homem, seja como segundo homem, se eventualmente preciso for para até substituir o Arrascaeta, pelo menos nesse posicionamento que o Renato está colocando, né? Do Arrascaeta mais centralizado. E o segundo ponto é como o Ilharão tornou-se tão importante para esse estilo de jogo do Flamengo, principalmente na parte criativa, né? Essa qualidade do passe, essa distribuição de jogo, esse diálogo que potencializa e melhora atuações de Everton Ribeiro, de Arrascaeta e o próprio Diego Ribas, que a gente citou, é um desafogo para que o Felipe Luiz também renda muito bem, porque o Arão consegue compor eventuais subidas ou eventuais ascensões do Isla para o outro lado, quando precisa, que vai muito também à frente, coisa que a gente viu muito bem no jogo contra o Bahia. Então, esse equilíbrio do meio-campo vai sendo buscado com quem já está aí calejado de Flamengo, que já conhece o ambiente, e ao mesmo tempo esse ponto que o Léo tocou na recuperação da confiança dos zagueiros, para mim também é um ponto muito importante para se trabalhar, até porque o Flamengo investiu em Léo Pereira, né, na temporada passada, gastou uma grana, trouxe o Gustavo Henrique a custo zero, no sentido de não desembolsar direito econômico, mas enfim, fez um investimento para esse setor e até então eles não tinham rendido tão bem. E de qualquer forma, com o Rodrigo Caio voltando e se recuperando de lesão, a composição ali já está feita também. Quem se sobressair entre os dois, nesse momento aí de ausência do Rodrigo Caio, que acho que deve voltar, inclusive, no jogo desta quarta-feira, né, de amanhã contra o Defensa e Justiça, vai ser de muita valia ter três em boas condições aí de atuar nessa zaga do Flamengo, que ganha também jogo aéreo, que ganha jogadores que estão acostumados a trabalhar já com a posição, sem trabalhar tanto com o improviso do Ilharão, que foi, como conceito geral, foi muito bem quando foi recuado pelo Rogério Ceni, tanto que a campanha do título brasileiro mostra isso aí. É isso aí, vamos para o intervalo aqui, uma mensagem dos nossos patrocinadores, um minutinho, daqui a pouquinho a gente está de volta. Já imaginou poder conhecer o maior ídolo do seu time? Tirar uma foto oficial com o elenco? Acompanhar o treino? Promoção Futebol com Bramosidade. Concorra a experiências com seu time do coração, além de kits com itens exclusivos. Acesse www.brama.com.br/promofutebol e faça o seu cadastro. E cadastrando a nota fiscal de compra de qualquer produto Brahma, as suas chances dobram. Participe. Confira o regulamento no site. Beba com moderação. Os lubrificantes Móbil estão presentes nos mais diversos segmentos. Seja levando astronautas para o espaço, movimentando todos os setores industriais, movendo fretes terrestres, aéreos e marítimos, movimentando carros, motos e caminhões. Acima de tudo, movimentando pessoas. Mais do que lubrificantes, soluções com a máxima tecnologia e alta performance que te levam em direção às melhores conquistas. Se tem movimento, tem Móbil. Salve, salve, galera. Estamos de volta aqui com o nosso podcast UOL Flamengo. Ô, Léo, o Igor tocou no assunto aí, que é aquele assunto que você sabe que deixa o torcedor alvoroçado e querendo saber mais, que é a questão de mercado, o mercado da bola.
O Renato Augusto está muito próximo do Corinthians. O Corinthians, que a gente sabe a situação financeira delicadíssima que vive. Isso significa que, para ser bem direto, se o Flamengo quisesse entrar para valer na parada, provavelmente levaria. Você não acha que valeria a pena um cara como o Renato Augusto? Primeiro pela característica, pela capacidade de suprir um pouco do que o Gerson fazia. Segundo, pelo nível técnico do jogador e pelo fato de ter surgido no Flamengo, ter toda essa identificação. Não seria aí um caso mais pontual, que mesmo com uma política mais conservadora, não valeria a pena para o Flamengo entrar nessa parada? Assim, aí particularmente, tá? Para mim, é um jogador valiosíssimo. Eu gosto muito dele como jogador e com qualquer pessoa que você fala, mesmo que não seja do Flamengo, todo mundo ressalta muito o lado profissional dele, assim, seriedade com que ele encara o trabalho, a profissão, dia a dia, enfim. Mas aqui no Flamengo, por hora, o nome que está na mira é o Thiago Mendes, ex-São Paulo. Agora o Flamengo está jogando lá xadrez lá com os franceses. Agora é paciência, negociação, puxa daqui, puxa dali, os franceses querem uma grana na mão, o Flamengo não vai dar, e aí a gente sabe que ainda tem a janela aí rolando, sabe? Pode pintar uma coisa da Europa, sabe? Que são valores que lá para o mercado europeu não representam um investimento tão alto, mas que para cá fazem uma baita diferença. Então agora acho que vamos entrar numa fase mais final aí de acertos, né? Mas o nome que está na mira mesmo, de fato, é o Thiago Mendes. Eu até me surpreendi com o recuo do Flamengo em relação ao Renato, para ser franco. Porque o Thiago não tem essa característica, pelo menos se a contratação aí, você pode dizer melhor do que eu, se ela for pensando em uma substituição ao Gerson, o Renato faria muito mais sentido que o Thiago Mendes, né? O Thiago Mendes é um cara que eu vi muito jogar, eu era setorista de São Paulo durante a passagem dele, e ele traz muito menos essa questão de desequilíbrio técnico, principalmente na chegada ao ataque. Tem o Thiago Maia também, né? Que óbvio. Na realidade, Pedro, a gente sempre que entra nesse papo de Gerson, a gente sempre termina com a seguinte conclusão: é uma substituição quase impossível. Por estilo, por característica. É muito difícil, muito, muito difícil mesmo, sabe? Muito, muito difícil. Imaginemos que o Flamengo tivesse grana para comprar qualquer jogador brasileiro para substituir o Gerson. Qualquer. Tem um cheque em branco para comprar. Quem são os caras disponíveis para fazer isso, sabe? Quem seriam? Estou fazendo uma provocação do bem. Sim, eu não saberia dizer mesmo. Os jogadores que me passariam pela cabeça seriam impossíveis de trazer também, né? Você poderia tentar ir no São Paulo, pegar o Lisieiro, que está jogando muito bem, é um cara que joga ali de segundo volante, tem um passe muito bom, tem uma visão, um cara muito técnico, mas mesmo assim ele não tem aquela chegada do Gerson, ele não tem a capacidade de conduzir a bola do Gerson, e é muito difícil. Eu acho que nem o Renato e nem o Thiago Mendes têm exatamente a mesma característica. Eu não sei se você concorda. Concordo plenamente. Por isso que eu acho que a gente fala do substituto do Gerson e é algo que a gente nunca vai ter de fato, sabe? Se a gente parar para pensar em estilo, característica, a gente nunca vai ter, porque o Gerson realmente no futebol brasileiro é um jogador muito singular, muito singular. Inclusive... Então, Igor, se você tiver alguma ideia, não vou sugerir contratação para o Flamengo, porque não trabalho lá no centro de inteligência, mas essa questão do Gerson realmente é interessante por causa do lastro que ele construiu, apesar de ser muito jovem, né? Ele era um meia mais próximo do gol, já chegou a jogar no lado de campo, depois foi sendo recuado. Então, um jogador com esse lastro, com essa capacidade física, com esses atributos técnicos todos que formaram dele um cara tão fundamental nessa engrenagem do Flamengo, realmente
é uma peça raríssima, né? Tanto que aí a gente vai voltar naquela questão se a torcida sonha demais ou não, tanto que a galera pede ele na seleção, uma testagem, um teste que o Tite faça com ele na seleção. Mas, enfim, realmente, o quanto antes, claro que é um movimento traumático, né? Mas o quanto antes o Flamengo deixar de lado essa questão a torcida, principalmente, né, dessa saudade toda do Gerson, a questão é se adaptar ao que está o contexto atual. Realmente concordo com vocês quando vocês dizem que o Thiago Mendes é um jogador diferente, um jogador mais de pegada, de marcação, que aí o Léo citou a questão do Thiago Maia um pouco mais adiantado, enfim. Mas realmente trazer alguém que seja o 6 por meia dúzia ali nessa troca do Gerson, eu vejo como completamente impossível, né? Estou sendo até um pouco mais aqui exagerado na assertiva, né? É impossível substituir o Gerson por um cara igual a ele. Dá para trazer gente de qualidade, como o Renato Augusto? O Flamengo recuou, beleza. Dá para trazer gente que seja efetivo na marcação em outros setores, como pode ser o Thiago Mendes? Pode ser. Mas, enfim, simplesmente tirar a peça que era o Gerson e colocar outra similar, igualzinha ali, ela é muito igual, assim, que não precisasse fazer ajuste nenhum no time ou balanceamento, eu acho que é realmente uma tarefa muito complicada para o Flamengo, talvez aí eu digo impossível. E, Léo, uma impressão que eu tenho, né, e nesse momento em que a gente teve o próprio Rogério, tem o Abel no Palmeiras, que são esses pequenos embates entre técnicos e diretorias, com técnicos cobrando o tempo todo reforço, e parece que o Renato chegou tranquilo nesse aspecto, né? Ele chegou consciente do elenco que ele tem, satisfeito com o elenco que ele tem, e sem aquela listinha que às vezes os técnicos chegam, né, nos clubes e já entregam a listinha para a diretoria, eu quero esse cara, esse cara, esse cara. Ele estava com uma pegada bem tranquila, né? E aí entra outra coisa que a gente repete semanalmente aqui, tudo que o Rogério não tinha, o Renato tem de sobra, né? Que é entender onde ele está pisando. Não vai chegar aqui, imagina só, o Renato vai chegar aqui, malandro velho de praia, do Rio de Janeiro, vai chegar aqui, não, preciso de um zagueiro, de um cara que jogue pela ponta, não é nem maluco, ele vai tratar de botar os jogadores no colo aqui, ganhar na lábia, na conversa, sabe? O Renato não é nem doido, óbvio que ele está conversando lá dentro, talvez aqui uma carência, aqui acolá, e aí, tem grana, não tem? Tá conversando com quem? Não tá? E aí, tem possibilidade daquele? É óbvio que ele está conversando. Mas ele não é nem maluco na hora que ele chega no Flamengo, de comprar essa briga pública. Não é nem doido. É isso aí. Valeu, Léo. A gente vai ficando por aqui. Hoje o Léo direto de Brasília. O Igor também estreando aqui com a gente. Muito obrigado aos dois pela participação. Esse foi mais um episódio do nosso podcast UOL Flamengo. Teve a apresentação minha, Pedro Lopes. Hoje a gente contou com as participações do Léo Borlá e do Igor Siqueira. A edição de áudio é do Amer Menegassi e a coordenação é do Bruno Doro e da Juliana Carpanese. É isso aí, sigam aqui com a gente. Na próxima terça-feira a gente está de volta com muito mais informação e opinião sobre o Flamengo. Valeu pela companhia e um abraço.